Olá, meu nome é Joyce, sou aluna do 8º semestre de Engenharia de Software do campus UFC Russas. Estou continuando a apresentação do módulo 4, especificamente essa é a aula 2, onde vamos abordar alguns outros conceitos ligados a design e prototipação. Mas especificamente nessa aula vamos tratar sobre conceitos ligados a um critério e uma parte de HC que se tornou uma área muito importante, que é a usabilidade. O que é usabilidade? Como já dito na aula passada, usabilidade é um conceito que está ligado à experiência de usuário. Ela define por meio de métricas e testes qual o grau de facilidade de uso de algum sistema pelo usuário com sua interface. Ou seja, esse conceito de usabilidade, como já dito antes, ele está ligado a como o usuário tem a experiência de uma aplicação ser boa para ele. Como a gente pode determinar o grau de usabilidade ser bom ou ruim. Por isso que foi criado essas métricas e testes, alguns especialistas criaram essas formas de avaliação desses sistemas e aplicações e suas interfaces. E o quanto essas aplicações elas podem trazer uma facilidade de uso, um grau de ser satisfatório para o usuário, a sua utilização. Partindo de HC, a usabilidade aborda a forma como o usuário se comunica com a máquina e como a tecnologia responde à interação do usuário, considerando as seguintes habilidades de acordo com a norma ISO 9241. Basicamente, a usabilidade ela vai determinar como e de que forma é a melhor comunicação entre o usuário e a máquina. Como essa interação pode ser melhorada, mexendo em quais critérios, em algum tipo de parte específica do desenvolvimento da interface, do software ou da aplicação, ou até mesmo do hardware, baseando-se em normas já predeterminadas, que é essa ISO 9241. Usabilidade é englobada dentro da qualidade e visa garantir uma parte da eficiência e eficácia do sistema. A eficiência refere-se a uma interação produtiva entre o usuário e o sistema, permitindo a realização de tarefas com menor esforço sob uma experiência agradável. A eficácia pode ser entendida como a capacidade do sistema e da interface de possibilitarem ao usuário a completude da tarefa e o alcance de seus objetivos no sistema. Ou seja, dentro da usabilidade, ela vai visar muito a qualidade e a experiência que o usuário vai ter usando aquele sistema ou aplicação. E para isso ele vai utilizar parâmetros de eficiência e eficácia, que basicamente a eficiência ela vai estar mais voltada se aquele sistema ou aplicação, se ele vai executar a atividade que ele foi proposta de uma maneira que o usuário se sinta bem usando. E a eficácia é o quão bem esse sistema faz essa atividade proposta pelo usuário e o quanto o usuário se sente também bem utilizando essa aplicação. Como a gente pode observar nessa imagem, a parte de usabilidade ela está englobando toda a parte de HC, desde a parte do design das interfaces, a testagem da usabilidade do produto em si, podendo ser um software, um sistema ou até mesmo um desktop, também indo desde o design das telas, como as telas vão se comportar para melhor uso do usuário. E dentro dessas partes que a gente falou, algumas habilidades e critérios que a parte de usabilidade vai ter como parâmetro a facilidade de aprendizado, a fácil memorização, fácil de memorizar, a maximizar a produtividade, minimizar a taxa de erros e maximizar a satisfação do usuário. A facilidade de aprendizado, ela vai estar intimamente ligada se aquele usuário ou sistema ele oferece uma utilização que requer pouco treinamento de uso. Ou seja, se um sistema, assim que uma pessoa pega ele para utilização, a sua interface, ele possibilite que você utilize ele sem muito problema para aprender os comandos e como se utiliza ele. A
O fácil de memorizar está atrelado se o usuário deve lembrar como utilizar a interface depois de algum tempo. É basicamente a habilidade que remete se o usuário ele vai conseguir memorizar de alguma forma os passos que a interface ofereceu para ele para a utilização daquele sistema. Maximizar a produtividade. Vai se referir à interface que deve permitir que o usuário realize a tarefa de forma rápida e eficiente. Ou seja, se aquele sistema e aquela interface do sistema vai permitir que o usuário realize a tarefa dele de uma forma rápida e eficiente, ou seja, se ele vai ter algum problema de utilizar o sistema ou a interface, que aquilo diminua o seu tempo de uso de alguma forma. Minimizar as taxas de erros. Caso aconteça erros, a interface deve avisar o usuário e permitir a correção de modo fácil. Essa habilidade, esse critério está bem atrelado a como a interface e o sistema vai se precaver de como os usuários vão reagir a erros, como eles vão guiar o usuário se esses erros ocorrerem e como eles vão ensinar os usuários a correção desses erros de uma maneira fácil. Maximizar a satisfação do usuário. A interface deve dar-lhe confiança e segurança, ou seja, a aplicação e a interface dessa aplicação deve dar para o usuário uma forma que ele se sinta seguro de usar e que ele sinta segurança, ou seja, que ele sinta vontade de usar aquilo e uma confiança na questão tanto de dados e a confiança de que ele vai conseguir utilizar aquela interface bem e aquele sistema, consequentemente. Continuando sobre a usabilidade, uma parte muito importante sobre a usabilidade é que ela vai envolver os conceitos de heurística. A capacidade heurística é uma característica humana para descobrir ou resolver problemas a partir da experiência prática, da observação e da criatividade. Por isso, para realizar uma boa avaliação heurística é necessário um pequeno grupo de avaliadores com experiências sólidas em usabilidade para examinar a interface e avaliar sua conformidade com a lista de princípios de usabilidade escolhidos previamente, que são justamente as heurísticas. Ou seja, a capacidade heurística é a capacidade da observação de como a experiência prática em algum conceito ela pode servir como parâmetro para determinar o grau de que alguma coisa seja boa. E na parte de usabilidade, para quando você precisa fazer uma avaliação heurística, você necessita de um grupo de avaliadores e nesse grupo de avaliadores você vai precisar também de uma lista de princípios de usabilidade que você vai avaliar na sua avaliação heurística e vai avaliar se aquela interface ela vai estar de acordo com os princípios de usabilidade que o grupo de avaliadores estabeleceu previamente. Uma coisa muito importante sobre a parte de usabilidade é Jacob Nielsen e suas heurísticas, que basicamente Jacob Nielsen e Rolf Moritz criaram a avaliação heurística em 1990 como método de inspeção para encontrar determinados tipos de problemas em uma interface de usuário. Ou seja, esse cara e esse outro homem foram responsáveis por criar essas habilidades e essas heurísticas que dão parâmetro hoje em dia para determinar se um sistema ou interface tem usabilidade adequada. E, entre tantas listas de princípios de usabilidade, as mais conhecidas de Jacob Nielsen são as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen e Moritz, que eu vou citar agora. As 10 heurísticas de Nielsen. 1. Diálogos simples e naturais. Essa heurística está atrelada de como a interface deve apresentar a informação que o usuário precisa naquele momento, sem mais nem menos, da forma com que essa informação tem que ser apresentada de maneira clara. 2. Falar a linguagem do usuário. Essa heurística está ligada à terminologia que deve ser baseada na linguagem do usuário e não orientada ao sistema. As informações devem ser organizadas conforme o modelo mental do usuário. 3. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. Essa heurística está baseada em que o sistema deve mostrar
os elementos de diálogo e permitir que o usuário faça escolhas. E nessas escolhas, o usuário deve lembrar sempre de comandos específicos. 4. Constância. Essa heurística está ligada a um comando ou uma ação que deve ser sempre feita do mesmo jeito. Ou seja, se o usuário ele fez alguma operação ou comando de alguma forma, essa ação e essa forma, se feita posteriormente em outra parte da interação, ela deve ser feita da mesma maneira que foi feita outrora. 5. Feedback. Essa heurística está ligada de como o sistema deve informar continuamente o usuário sobre o que ele está fazendo. Basicamente, 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário, senão o sistema sai e volta para a página inicial, entre outros tipos. 6. Saídas claramente demarcadas. Essa heurística está ligada a como o usuário realmente vai controlar o que ele quer naquela interface, naquela aplicação. É onde ele controla. Ele pode, a qualquer momento, por exemplo, abortar uma tarefa ou desfazer uma operação que ele estava fazendo e retornando ao seu estágio anterior. 7. Atalhos. Para usuários mais experientes, essa heurística vem voltada. Como eles podem utilizar a aplicação e a interface mais rapidamente por meio de abreviações, teclas, duplos cliques e alguns atalhos como hipertextos. 8. Boas mensagens de erros. Essa heurística está ligada a uma linguagem clara sobre erros sem códigos e deve ajudar o usuário a entender e resolver o problema. 9. Prevenir erros. Evitar basicamente situações de erro, ou seja, o sistema e a interface devem guiar o usuário a que ele não cometa os erros e modificar a interface para que esses erros não ocorram. 10. Ajudar e documentação. Basicamente, essa é a heurística que está voltada em que o ideal é que uma interface seja tão fácil de usar, intuitiva, basicamente, que ela não necessite de ajuda ou um manual para ser utilizada. Só se for necessária uma ajuda online, como um suporte técnico. Obrigada, é isso, pessoal. Até a próxima.